Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ziel, professor de Biologia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós já vimos a parte de síndromes ligadas ao sexo, influenciadas pelo sexo ou restritas ao sexo. Agora a gente vai estar dando continuidade ao finalzinho da parte de genética. Então vamos entrar dentro das síndromes genéticas, uma área designada na parte de genética e na parte um pouco de questão de genética, na parte mais médica, certo? De antemão já aviso que nessa aula vai ter algumas imagens um pouco mais fortes, porque vai ter a caracterização de pessoas com determinadas síndromes genéticas, tá? É o que a gente chama de síndromes genéticas clássicas, que geralmente você vai estudar no desenvolvimento dessa área, ok? Então, aviso dado, vamos prosseguir. Então, gente, a gente vai estar estudando síndromes genéticas, tá? Onde a gente vai estar vendo principalmente a caracterização de algumas síndromes e as suas particularidades no conceito genético. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre alterações cromossômicas, onde cada cromossomo ele vai estar atuando e como eles são representados. E também a gente vai estar pincelando essas características. Então vamos lá. A maioria das síndromes genéticas são causadas pelos seguintes fatores. Elas são causadas por aneuploidias, certo? E o que é uma aneuploidia? É uma alteração no número de cromossomos encontrados em cada célula. Então, no interior do núcleo, nós temos um valor pré-definido de cromossomos, onde essas aneuploidias pode ser uma alteração na quantidade desses cromossomos contidos em cada núcleo de células. Geralmente é um aumento ou uma diminuição de um cromossomo, certo? Então, nós vamos ter aqui, cada pessoa vai possuir 23 pares de cromossomos, num total de 46 cromossomos, onde as aneuploidias podem atingir qualquer um dos 23 pares. Ele pode pegar o par cromossômico 1, o 12, o 21, o 23º, certo? Isso é uma aneuploidia. Então, dependendo do par envolvido, temos um desenvolvimento de uma certa síndrome, uma certa doença, ok? Quanto maior o cromossomo atingido, maiores serão as alterações. Então, algumas aneuploidias podem ser 1, 2, 4, 6 cromossomos, certo? Alterados. Causas de aneuploidias. Então, o que pode causar essa alteração? Aumento ou diminuição na quantidade de cromossomos? Geralmente vai ser a introdução de vírus, a utilização de raio-x. O que é correto é a gente utilizar o processo de raio-x, o exame, uma vez por ano. Ah, professor, mas eu precisei bater 5 raios-x naquele ano. Então, é aconselhado que você fique pelo menos 5 anos sem poder utilizar o procedimento, para dar tempo do seu corpo se consertar, porque as ondas de raio-x, elas podem danificar as fitas de DNA. Substâncias químicas também podem alterar o DNA, podem causar aneuploidias, como por exemplo, drogas, que é o caso do LSD, maconha, nicotina, café, ciclostaminas e entre outras. São várias substâncias químicas que podem alterar DNA. Geralmente também a idade materna pode alterar o DNA. Como assim, professor? Normalmente é aconselhado que mulheres tenham filhos até os 35 anos. Ah, professor, mas minha mãe me teve com 40 e não teve problema nenhum.
o que acontece? Que a partir dos 35 anos, a chance de uma criança nascer com algum problema genético vai aumentando, certo? Então, se você você nasceu, sua mãe tinha mais de 35 anos e você nasceu normal, é porque as chances de você nascer normal eram menores. Não quer dizer que não poderia nascer. Nasce, mas a probabilidade era bem maior que nascesse com. Então, quanto mais velha for a mãe, maiores são as chances dessa mãe ter filhos com algum problema genético, tá? Geralmente, o calor pode gerar alteração de DNA, porque DNA está diretamente ligado a proteínas e proteínas desnaturam na presença de um calor extremo. Radiações em geral, como por exemplo, você ficar muito tempo exposto ao sol, a radiação solar, a radiação UVA, UVB, ela pode danificar o DNA, principalmente das células epiteliais. Predisposição genética, então, se você tem alguma predisposição, você tem algum parente relativamente próximo na sua família com algum problema genético, há uma possibilidade. Lembre-se, biologia não é uma ciência exata, ela trabalha com probabilidade. Então, você tem uma probabilidade de também adquirir essa característica, mas não é via de regra. Por exemplo, digamos que seus avós tiveram algum problema genético, seus pais não tiveram, pode ser que você tenha, mas provavelmente também não venha, só vão vir nos seus filhos. Então, pode pular gerações. Certo? Então, tudo isso pode causar problemas genéticos. Incessantes replicações genéticas, reproduções mitóticas. Então, quando o corpo é levado a um determinado nível de estresse, ele pode provocar erros na hora da divisão celular. Então, aqui nós vamos estar analisando os cromossomos, certo? E eles se organizam desta maneira, como a gente viu na aula passada. Isso aqui é um cariótipo humano, onde cada par de cromossomos desse corresponde a uma determinada característica nossa. Então, vamos ter 23 pares cromossômicos, sendo 22 pares autossômicos, independe do sexo, e o 23º é um cromossomo sexual, ok? Então, o que acontece? O cariótipo normal. Então, fórmula genética. Como nós expressamos determinadas características genéticas presentes em uma determinada pessoa? Geralmente, iniciamos colocando o número total de cromossomos de um indivíduo. 45, 46, 47, dependendo da condição dele. Por exemplo, uma pessoa normal, ela vai iniciar com 46 cromossomos. Separa-se por vírgula e depois segue o sexo do indivíduo atingido. Então você tem que descrever se ele é masculino, se é feminino. Mas o par cromossômico em que ocorre a alteração, então no caso, você vai colocar 47, separa por vírgula, sexo masculino, 21º cromossomo. Então, aqui geralmente é um exemplo. 47 cromossomos, então essa pessoa tem um cromossomo a mais, é do sexo feminino, XX, e a alteração é no cromossomo que? 21. Então, lê-se indivíduo do sexo feminino com síndrome de Down com 47 cromossomos devido à trissomia do 21. Trissomia cromossomos. Então, na posição 21, ele vai ter não 2 cromossomos, ele vai ter 3. Ele vai ter um trio, não uma dupla. Então, exemplos de síndromes. As síndromes que normalmente nós observamos em casos de aneuploidias. Nós temos a síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, que a gente já viu, síndrome de Turner, também já vimos, síndrome de Edward, síndrome ou condição do triplo X, condição do duplo Y. Só lembrando que
Klinefelter e Turner nós já vimos na aula passada. Down também, sendo que esses aqui são diretamente ligados ao sexo, ok? O Down seria uma condição de, a gente estava vendo o conceito de alteração genética. Vamos ver cada uma delas. Síndrome de Down. Geralmente a síndrome de Down é uma trissomia do 21. Então ela é formada por 47 cromossomos, você tem um cromossomo a mais. Nós temos o indivíduo masculino com o 21 alterado ou o feminino com o 21 alterado. Então esse aqui seria o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down, onde na 21ª posição, onde deveria ter uma dupla de cromossomos, nós vamos ter aqui um trio, ok? Podem ver aqui, por exemplo, esse aqui é um indivíduo do sexo masculino, então você vai ter aqui o cromossomo Y e o cromossomo X, aqui o cromossomo sexual, ok? Então, quais são as características do Down? Geralmente o Down vai ser uma criança, uma pessoa que vai ter as feições muito peculiares, como geralmente olhos mais reduzidos, ele geralmente vai ter uma fisionomia de um rosto mais arredondado, geralmente eles são acometidos por algumas particularidades médicas, como uma tendência ao sobrepeso, problemas respiratórios, problemas cardíacos. Não quer dizer que eles não têm condições de viver. Tem sim, só que eles vivem com certas restrições. Então, outra característica é o seu desenvolvimento intelectual. Não quer dizer que uma pessoa com Down ela seja desprovida intelectualmente. Não. Existem pessoas com Down, por exemplo, com até mesmo um grau de escolaridade, por exemplo, até mais alto do que o meu, por exemplo. Eu só tenho uma graduação. Existem pessoas com Down, com mestrado, doutorado e entre outros. A particularidade de uma pessoa com Down seria que ela aprende mais devagar. Ela leva mais tempo no processo de aprendizagem. Não quer dizer que ele não aprenda. Ele aprende. Ele só demora um pouco mais do que uma pessoa normal. Ok? Então vamos aqui. Ela geralmente foi descrita em 1866 por Loudon Down, um médico inglês, onde ele estudava a proximidade cariótipa do 21º cromossomo. Então, a frequência do Down corresponde de 1 a 2 indivíduos a cada 1000. Ok? Então, eles vão nascer, esse número vem aumentando com a idade da mãe. Então, quanto mais velha for a mãe, maior é a chance, maior é a probabilidade de uma criança nascer com síndrome de Down. Ela vai ocorrer 1 a cada 300 pessoas. Quais são as características? Eu tinha falado para vocês. Normalmente, crianças com Down vão ter essas particularidades, sendo que nem sempre é via de regra. Normalmente as orelhas são anormais. Anormais como tipo? Geralmente elas vão ser um pouco diferenciadas, certo? O sulco da palma da mão, geralmente ele se estende, que é o sulco da palma da mão. Geralmente ele se estende de uma ponta a outra da palma da mão. Eles têm ausência unilateral ou bilateral de costelas, tá? Então, geralmente as costelas de uma pessoa com síndrome de Down, geralmente elas vão ser
ausente, no caso eles não vão ter um formato comum ao nosso, tá? Mas isso não impede nada. Normalmente eles podem ser acometidos por bloqueio intestinal, hérnia umbilical, ele tem baixo tônus muscular ou diminuído. Geralmente eles têm dedos do pé espaçados, aumento do colo, então ele tem um colo mais alongado. Eles têm tendência a doenças cardíacas congênitas, então doenças cardíacas a nível pré-natal. Eles vão ter um palato pequeno, língua grande e sulcada, e eles vão ter anormalidades dentárias. Então é muito comum, não é que ele vai ter aquela expressão de estar sempre com a língua para fora, é pelo fato de que a cavidade do palato da criança com síndrome de Down é menor e a sua língua é maior, então sempre eles vão estar com a língua um pouquinho para fora, mas isso é característico da condição genética, ok? Próxima, o sulco que eu falei, geralmente eles vão ter essa linha de uma ponta a outra da mãozinha, tá? Síndrome de Edward. A síndrome de Edward consiste em uma trissomia do 18º cromossomo, certo? Então, eles vão ter 47 cromossomos, um a mais, tá? E o 18º é o destaque. Então, quando você for analisar o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Edward, você vai procurar o 18º cromossomo e em vez de ter um par, tem um trio. Características. A trissomia do 18 ou síndrome de Edward, ela tem uma determinada frequência que nasce uma criança a cada 3.500 nascidos. Então, conforme a mãe ultrapassa a idade de 35 anos, maior é a chance dessa criança nascer com síndrome de Edward. Então, 95% das crianças que nascem com a síndrome de Edward são fetos que são abortados espontaneamente. Essa gravidez ela não segue adiante, ok? Os 5% que sobrevivem vão adquirir as determinadas características. Ele é um indicador maior inflexionado sobre o dedo médio e o dedo mínimo flexionado sobre o anular. Então, crianças com a síndrome de Edward não conseguem que o seu indicador flexione sobre o dedo mínimo. Ele não vai fazer esse movimento, certo? Genitais externos anormais, então pênis ou grandes lábios, eles não vão ter o formato normal, um formato comum. Eles vão ter anormalidades renais, então eles vão ter problemas na parte renal, na parte dos rins, uretra, bexiga. Mãos fortemente fechadas, pés em cadeira de balanço, então geralmente os pezinhos são tortinhos para trás, tá? Orelhas disformes e baixa implantação. O que acontece? As orelhas não vão ter o formato correto e geralmente eles tendem a ter a orelha um pouco mais abaixo da linha dos olhos. Se vocês puderem olhar no espelho, geralmente a orelha ela é rente à altura dos olhos. Pessoas que vão ter essa característica, ela tem uma das orelhas ou as duas orelhas um pouco mais baixas. E, logicamente, essas crianças vão ter um retardo mental, uma regressão na capacidade cognitiva ao longo do crescimento. Então, como eu tinha falado para vocês, a característica, eles têm a mãozinha fortemente fechada, eles têm uma grande dificuldade de abrir a palma da mão, tá? Se vocês podem ver, se eu traçar uma linha entre a linha dos olhos, pode ver que a orelha é um pouco mais baixa. Isso é uma característica da síndrome de Edward, tá? Geralmente os pezinhos são arqueados para trás, tá? Aqui, ó, novamente, linha dos olhos, a orelha está mais baixa. Mãozinhas fortemente fechadas, ok?
Mais algumas características, ó, os pezinhos tortinhos para trás, a linha que eu falei da orelha, mãozinhas fortemente fechadas, tá? Síndrome de Patau. A síndrome de Patau, ela vai ser uma trissomia do 13º par de cromossomos. Então, vão ser um indivíduo com 47 cromossomos e a alteração vai ser no 13º par cromossômico. Então, quando você for ver o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Patau, é só você analisar o 13º par cromossômico. Em vez de ter uma dupla, tem um trio. Ok? Geralmente a síndrome de Patau, ela tem uma frequência de uma criança a cada 4.000 nascidos. Novamente, conforme a idade da mãe é mais avançada, essa tendência aumenta. Então a probabilidade de nascer com síndrome de Patau aumenta. 45% das crianças que têm a síndrome de Patau morrem antes do primeiro mês de vida. Então, se não vinha a falecer por um aborto espontâneo, essas crianças elas não sobrevivem até o primeiro mês. Ok? 90% morrem antes de chegar aos 6 meses de vida e 5% morrem antes de chegar aos 3 anos. Então é bem complicado a síndrome de Patau. Quais são as características? Geralmente vai ter um retardo motor e mental, então a criança ela não vai ter um desenvolvimento intelectual e físico proporcional ao seu desenvolvimento. Ele vai desenvolver microcefalia, então o seu crânio, o seu cérebro não vai se desenvolver na mesma velocidade que o corpo. Nós vamos ter anoftalmia ou microftalmia. Então, no caso, vai ter uma diminuição do desenvolvimento óptico. Nariz geralmente vai ser achatado. Lábios e ou palato fentino, vai ter o lábio leporino, né? Aquela fenda que separa o lábio do palato mole. Orelhas deformes e de baixa implantação, igual a síndrome do Edward. Ela vai estar um pouquinho mais abaixo da linha normal. Normalmente as crianças nascem surdas, tá? Mãos e pés com polidactilia, tá? Então, outra característica de uma pessoa com síndrome de Patau é ter a mãozinha e os pezinhos com polidactilia, vários dedos, tá? Então, geralmente aqui você vai ter o lábio leporino, né, a fenda palatina. É o caso de que a cavidade nasal e a cavidade oral são interligadas, que o normal seria ter uma parte dividindo o que é cavidade oral e o que é cavidade nasal, certo? Novamente, linha dos olhos, a orelha está mais baixa, tá? Aqui você vai ter uma característica dos vários dedinhos, né? Klinefelter. A gente já viu isso. É onde um indivíduo ele tem a trissomia do cromossomo sexual. Então ele vai ser um indivíduo com 47 cromossomos, onde esse indivíduo ele vai ter o cromossomo XXY. Em vez dele ser XX ou XY, ele vai ter XXY. Professor, eu não estou lembrado da aula passada. Me relembre. Muito simples, gente. Pelo fato de possuir o cromossomo Y, nasce homem, ok? Porém, ele não tem uma atuação plena das características sexuais masculinas pelo fato de que o X ele foi o que? Dobrado. Então é uma feminilização do corpo masculino, tá? Então aqui onde nós deveríamos ter o cromossomo sexual, nós vamos ter aqui 3 cromossomos. Aqui, ó, 3 cromossomos Y, X e X. Então, a síndrome de Klinefelter acontece uma entre cada 850 nascimentos. Então,
A cada 850 nascidos, um nasce com a síndrome de Klinefelter. São meninos, são nascidos do sexo masculino, certo? E essa probabilidade ela aumenta conforme a idade da mãe. As características. Geralmente vai ser um menino, onde ele vai ter a feminilização do seu corpo. Então ele vai ter órgão reprodutor masculino atrofiado, testículos atrofiados. Eles vai ter aumento do crescimento pubiano, lembrando o crescimento pubiano feminino, aumento do desenvolvimento do quadril, ele vai apresentar ginecomastia, então ele vai desenvolver mamas, tá? Vai ter um prejuízo na produção de testosterona. Então isso acomete, por exemplo, a redução de crescimento de pelos, o engrossamento da voz, aumento da massa muscular e entre outros. Então aqui são indivíduos com Klinefelter, tá? Ginecomastia, tá? Você vai ter aqui a formação do acinturamento do corpo, né? Então vai ser um indivíduo com uma cintura e um quadril muito característico do sexo feminino, sendo do sexo masculino, tá? Mais exemplares. Condição do duplo Y. O que acontece? É quando é uma trissomia do par sexual, onde em vez de você ser XX ou XY, você vai ser XYY. Você vai ter uma duplicação do cromossomo Y. Então aqui você vai ter no cariótipo 2 Y e um X. Onde nós vamos ter a frequência de um indivíduo que tem a condição do duplo Y é 1 a cada 800 nascimentos, logicamente dentro da população masculina. Geralmente vai ter as seguintes características. Normalmente é um indivíduo que vai ter um retardo mental moderado, pelo fato de que ele vai ter um comportamento extremamente agressivo, tá? Muitas vezes a condição da testosterona em certa quantidade aumenta naturalmente a condição agressiva masculina, certo? Aí uma pessoa que tem 2 cromossomos Y, ele vai ter um aumento, um reforço da condição de produção de testosterona. Então vai ser um indivíduo extremamente agressivo, ok? Se não me falha a memória, existem estudos com mapeamento genético de presos, e onde alguns presos tidos como extremamente perigosos, eles têm essa determinada condição de ter a condição do duplo Y. Então, entre aspas, a agressividade desses presos é justificada geneticamente, ok? Normalmente vão possuir anormalidades eletroencefálicas, então eles não vão ter um desenvolvimento cognitivo e raciocínio normais, tá? Eles vão apresentar orelhas anormais, subfertilidade, então eles vão ter uma fertilidade muito baixa e eles vão ter uma característica de dedos muito longos, tá? A condição do triplo X, também falamos naquela aula passada, é uma condição onde uma mulher ela vai ter não 2x, mas sim 3x. Então ela vai ter 47 cromossomos e o par sexual vai ser XXX. Ah, professor, então vai ser uma super mulher, uma mulher que vai ter todas as características femininas bem acentuadas. Na verdade não, ela vai ter o contrário. Aqui você vai ter 3 cromossomos X, certo? Onde ele vai estar associado ao reforço sexual, onde essas características do triplo X ocorre uma vez a cada 1000 nascimentos dentro da população feminina. Normalmente vai ter um retardo mental leve, cerca de 65% dos casos tem esse tipo de retardo.
Tem dificuldade em verbais e na memorização de curto prazo. Então são mulheres que não conseguem verbalizar com muita facilidade e não conseguem lembrar de coisas que aconteceram recentemente, que é o caso da memória de curto prazo. Falta de coordenação motora leve, então elas não vão ter, digamos assim, uma boa condução ou uma boa coordenação de movimentos. Há a presença de desatenção, inesterilidade em alguns casos, então essas mulheres podem não conseguir se reproduzir, ok? Então, a característica dessas mulheres são mulheres que não vão possuir, por exemplo, a confirmação sexual secundária. Então, são mulheres que vão apresentar as condições meio andrógenas. Elas não vão ter esse reforço das características sexuais secundárias. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner é a monossomia do X, onde uma pessoa normal deveria ter 46 cromossomos. No caso de uma monossomia, nós temos um indivíduo com 45 cromossomos, está faltando um, e geralmente está no sexual. A gente também já viu essa síndrome. Então é como se fosse a síndrome do X0. Não tem um X para confirmar o outro X e não tem um Y para confirmar o gênero masculino. Ok? Quais são as características de uma pessoa com a síndrome de Turner? Normalmente vai ter os órgãos sexuais subdesenvolvidos, tem um nível de esterilidade, tá? Então não apresenta menstruação. Geralmente vai ter características faciais marcantes, desenvolvimento da prega da pele no pescoço, então vai ter um pescoço mais largo, tá? Geralmente vai ter mamilos mais espaçados, vai ter um desenvolvimento da implantação baixa dos cabelos, unhas pequenas, pontos marrons na pelve, são manchas marrons pelo corpo, e entre outros. Então, geralmente aqui são pessoas com a síndrome de Turner. Aqui, ó, alargamento do pescoço, tá? Vou falar para vocês. Implantação baixa do pescoço, no caso do fio do cabelo, perdão. Aí, outras alterações numéricas. Nós temos as euploidias. Até agora nós vimos aneuploidias. As aneuploidias é o aumento ou a diminuição de um cromossomo, para mais ou para menos. No caso das euploidias, é o aumento do número total de cromossomos. Então, vai aumentar todos ou diminuir todos. Então, geralmente vai formar trios em cada em cada porção cromossômica, ou somente um cromossomo. Não vai ter a presença de homólogos. Por exemplo, vai existir, em vez de 46 cromossomos, indivíduos que vão possuir 69 cromossomos. Certo? É o que acontece com indivíduos nessa condição. Eles não chegam a nascer. É uma condição letal para os indivíduos. Ok? Então, indivíduo com poliploidia. O indivíduo com poliploidia, que são vários cromossomos juntos. Aqui em cada par cromossômico, que deveria ser um par, é um trio. Então, um indivíduo vai nascer com 69 cromossomos. Ok? Bom, pessoas, aqui fica a nossa aula de síndromes genéticas. Fica abaixo a descrição, a atividade para vocês estarem passando para mim, ok? Então, nós vemos até mais. Até!